Oi pessoal, eu sou a professora Solange, nós estamos estudando Direito Tributário, estamos falando sobre, começando a estudar os impostos em espécie, vamos começar com o imposto de renda. Falamos sobre o imposto de renda pessoa física e agora vamos falar sobre o imposto de renda pessoa jurídica. Começando aqui, eu anotei ali qual que é a legislação, as principais leis que tratam do IRPJ no Brasil. A Lei 8981 de 1995, a Lei 9430 de 1996, a Lei 9532 de 97 e o Regulamento do Imposto de Renda, que é o mesmo que é aplicado para pessoa física, também é aplicado para pessoa jurídica, é o Decreto 9580 de 2018. Inicialmente, gente, eu gostaria de falar que agora que nós não vamos tratar do enquadramento das empresas do Simples, que são aquelas empresas que são enquadradas como micro e pequenas empresas e que têm um tratamento tributário diferenciado, uma forma unificada de recolhimento de tributos, tanto federais, estaduais e municipais. Aqui nós estamos falando das demais empresas que não estão no Simples, tá? E que podem estar ou no regime do lucro real, do lucro presumido ou até mesmo ter o seu lucro arbitrado, tá? Então vamos lá. Começando com o lucro real. A apuração do lucro real é o sistema utilizado como regra geral, que leva em consideração o acréscimo patrimonial efetivo, ou seja, aquele rendimento que foi efetivamente incorporado ao patrimônio da pessoa jurídica. O que é o lucro real? É o lucro líquido do exercício ajustado pelas adições, exclusões ou compensações previstas em lei, tá? Ou seja, da receita bruta obtida pela empresa, são deduzidos os custos de produção para se chegar ao lucro bruto. E depois desse valor, são deduzidos os custos totais, por exemplo, com empregados, outros tributos, para você chegar ao lucro líquido, e é esse lucro líquido que vai ser a base de cálculo do imposto de renda. O imposto de renda da pessoa jurídica e a contribuição social sobre o lucro líquido são calculados com base no resultado apurado no final de cada trimestre civil de forma isolada. Então, nessa modalidade do regime tributário do lucro real, há durante o ano 4 apurações definitivas, não havendo antecipações mensais como ocorre no ajuste anual. Então, você vai fazer um cálculo por trimestre, certo? E fazer um recolhimento para cada trimestre. Considerando o ano civil, você vai ter 4 apurações durante o ano. O prejuízo fiscal de um trimestre poderá ser deduzido até o limite de 30% do lucro real dos trimestres seguintes. E outra possibilidade é que o contribuinte faça apuração anualmente do imposto devido, mas para tanto ele recolhe mensalmente o imposto por estimativa. Então aí você tem as formas de apuração e recolhimento do imposto, lembrando que o lançamento aqui é por homologação, então o contribuinte faz a sua declaração e somente será submetido posteriormente à conferência e homologação pela Receita Federal, e no lucro real isso pode ser feito trimestralmente ou por ano ou anualmente, desde que o contribuinte faça um pagamento mensal por estimativa. No lucro presumido, o montante tributável e determinado pela utilização de coeficientes legais, ele é calculado de acordo com o tipo de atividade aplicado sobre a receita bruta. Esse regime tributário do lucro presumido, ele é opcional para pessoas jurídicas com receita bruta no ano calendário anterior igual ou inferior a 12 milhões. Se a receita bruta superar os 12 milhões, a empresa entra na regra geral do lucro real.
Lembrando que se a empresa estiver fora do Simples, como eu falei para vocês, o Simples ele é permitido para EPPs, empresas de pequeno porte, de até com faturamento anual de até 4.800.000 reais, 4,8 milhões. Então, se ela estiver acima disso e não bater os 12 milhões, ela pode optar pelo lucro presumido. Aqui no regime do lucro presumido não há progressividade na tributação da pessoa jurídica. A alíquota ela é proporcional, ela incide um percentual que incide sobre o faturamento como uma que deriva de uma presunção de margem de lucro para cada atividade. Por isso que é chamado de presumido. Ele é esse percentual que a alíquota é pré-determinado na legislação, como eu falei lá no início, de acordo com a atividade exercida. Então, gente, quando a gente fala em planejamento tributário, isso aqui tem muito a ver com a opção do contribuinte, do empresário, a pessoa que tem aí uma empresa que está à frente de uma pessoa jurídica que está produzindo e que tem receita, faturamento, vai depender muito de uma análise para verificar se para ele, se ele tem essa opção, é melhor calcular o lucro real, porque geralmente se ele tiver muitos custos que podem ser deduzidos, talvez seja melhor ficar no lucro real, ou se ele tiver rendimentos, uma margem de lucro maior, talvez seja melhor que ele fique no lucro presumido, porque daí ele vai pagar aquela alíquota pré-estabelecida na legislação e não vai precisar prestar contas de quanto ele efetivamente auferiu de rendimento, ok? Aqui também esse cálculo é feito de forma trimestral. E aí, por fim, nós temos o lucro arbitrado. O lucro arbitrado consiste na forma de apuração aplicada em relação a contribuintes sujeitos, em princípio, ou ao lucro real ou ao lucro presumido. Só que existe alguma irregularidade, desconformidade nas declarações, nas escriturações comercial e fiscal desse contribuinte e por isso a Receita Federal faz a determinação desse lucro de forma arbitrada, unilateralmente. Por meio de estimativa, ela vai dizer qual seria de fato o lucro líquido obtido por aquela empresa e vai determinar o valor que tem que ser recolhido. Essa forma, gente, de apuração do valor devido por estimativa está prevista no artigo 148 do Código Tributário Nacional, certo? Assim como também na legislação do imposto de renda, nas normas gerais, lá a base de cálculo pode ser o lucro arbitrado, mas é como eu falei, isso só vai acontecer se a apuração for feita pela própria Receita Federal, porque o contribuinte deixou de apresentar uma declaração ou a sua declaração foi considerada incompleta, insuficiente, inverídica, houver aí alguma desconfiança em relação ao valor que ele está declarando, tá? Então, lembrando que a regra é o lançamento é por homologação, então o contribuinte ele vai fazer esse planejamento, ele vai verificar com a sua assessoria ali, o pessoal da sua contabilidade, da área jurídica, qual seria a melhor opção se ele tiver abaixo dos 12 milhões anuais, se ele fica no lucro real ou no lucro presumido. E aí ele vai fazer a declaração, vai fazer o recolhimento e a Receita Federal vai verificar se isso confere com a realidade. Se houver alguma distorção, é possível que a Receita venha a arbitrar o valor desse lucro e a fazer um lançamento de ofício, ok? Então, era isso que eu tinha para esclarecer a respeito do imposto de renda da pessoa jurídica. Vamos pegar firme aí nos estudos, mesmo em casa, a gente não pode parar de estudar. Obrigada pela atenção de vocês.